Eu quero que os irmãos abram a Bíblia em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6. Versículo 8. Amém? Estevão, homem cheio da graça e do poder de Deus, realizava grandes maravilhas e sinais entre o povo. Capítulo 7, versículo 1. Então o sumo sacerdote perguntou a Estevão: são verdadeiras estas acusações? A isso ele respondeu: irmãos e pais, ouçam-me. O Deus glorioso apareceu a Abraão, nosso pai, estando ele ainda na Mesopotâmia, antes de morar em Harã, e lhe disse: saia da sua terra e do meio dos seus parentes, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Agora, capítulo de número 7, versículo de número 51. Aqui é Estevão dizendo para o povo: povo rebelde, obstinado, de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Qual dos profetas os seus antepassados não perseguiram? Eles mataram aqueles que prediziam a vinda do justo, de quem agora vocês se tornaram traidores e assassinos. Vocês que receberam a lei por intermédio de anjos, mas não lhe obedeceram. Ouvindo isso, ficaram furiosos e rangeram os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, levou os olhos para o céu e viu a glória de Deus, e Jesus em pé, à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé, à direita de Deus. Mas eles taparam os ouvidos e, dando fortes gritos, lançaram-se todos juntos contra ele, arrastaram-no para fora da cidade e começaram a apedrejá-lo. As testemunhas deixaram seus mantos aos pés de um jovem chamado Saulo. Enquanto apedrejavam Estevão, este orava: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpados desse pecado. E tendo dito isto, adormeceu, morreu. Feche seus olhos mais uma vez. Pai, é a tua palavra, Deus, que nós temos lido. Senhor, que o Senhor seja exaltado aqui nessa noite, Pai, como tantas vezes que o Senhor é exaltado, Pai. Deus Santo, que o Senhor me use, Pai. Eu reconheço a minha pequenez, Deus. Oh Deus, reconheço que sou pó, mas reconheço, Deus, que o Senhor é grande, que o Senhor usa pessoas que são pó. Oh Deus, que o Senhor venha, Deus, fazer conforme a tua bendita vontade, Pai. E que o Senhor alcance os nossos corações nessa noite. Deus, nós oramos no nome santo de Jesus e para a tua glória. Amém. E amém. Bem, nós temos um relato aqui de um jovem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, cheio de graça, com poder, um homem que estava vivendo tão somente para o Senhor, um homem que era membro da igreja primitiva, era um homem que foi chamado ao diaconato, para ser diácono na igreja primitiva, um homem que gastou a sua vida ali para o bem do reino de Deus. Um homem que foi o primeiro mártir da história do cristianismo. Um homem que é um exemplo para mim e para você. Nós devemos tomar as qualidades desse homem e viver segundo elas. Esse homem tem muitas qualidades, nas quais eu e você precisamos, vivê-las. Eu cito
apenas 3 dessas qualidades. A primeira qualidade desse jovem: ele era um homem cheio da palavra de Deus. Não dá tempo de ler. Eu queria ter vontade de ler o capítulo 7 inteiro, para vocês verem como que ele pega em Abraão. Ele começa pregando de Abraão, porque ele foi preso. Ele está no sinédrio judaico. Ele está perante os fariseus, perante os doutores da lei. E o sumo sacerdote pergunta para ele: é verdadeira essas acusações? Por que acusações? Estavam acusando Estevão dele pregar contra Moisés, dele pregar contra o templo e dele pregar contra a lei. Eram 3 acusações sobre ele. Mas ele não estava dizendo nada sobre isso. Ele estava falando de Jesus Cristo, o Nazareno. Ele estava falando que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. E isso é verdade. Então, Estevão, na sua defesa, ele começa a dizer: olha, Deus chamou Abraão, e de Abraão teve Isaque e Jacó, e Jacó teve 12 filhos, e o seu filho José foi mandado para o egípcio. Ele começa ali a pregação. Depois eu quero que você leia o capítulo de número 7 inteiro. Ele vai falar de José, vai falar de Moisés, depois ele fala de Salomão, fala de Davi. Ele fala da Bíblia inteira, cara. Esse cara era um homem cheio da palavra de Deus da sua época, cheio das escrituras sagradas. Um homem cheio da verdade de Deus, registrada aqui, ó, na sua bendita palavra. E eu e você, nós somos cheios do quê? É duro dizer isso, né? Eu e você, nós somos cheios do quê? O que permeia o nosso pensamento durante o dia? O que nós temos nos alimentado? Do que nós temos nos alimentado? De coisas que edificam o nosso homem interior? Ou de coisas que acabam denegrindo a imagem de Deus até? O que eu e você estamos fazendo? Esse jovem era um jovem que pregava o Evangelho. Ele tinha o amor ao Evangelho. Estevão era um homem cheio da palavra. Eu e você precisamos ser cheios da palavra de Deus, em primeiro lugar, para não sermos enganados. Cara, eu fiquei triste quando eu vi o cara vendendo um copinho de água. E não é essa água abençoada não, ó. Um copinho de água orada, na calçada, em São Paulo, por R$100. E gente comprando, cara. O que eu fico admirado não é o camarada, o mercenário vendendo. É achando quem compra. Como que a pessoa compra um copinho de água orada? Porque não conhece as Escrituras. Não conhece a Bíblia. Porque quem conhece a Bíblia não vai cair na mão desses mercenários. Se os homens do Brasil, se os cristãos do Brasil conhecessem de fato as Escrituras Sagradas, muitos desses mercenários fechariam as portas. Fechariam as portas, porque não teria quem enganar. Jesus, certa vez, falando com os saduceus, Jesus disse assim: vocês erram, porque vocês não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus batia de frente com o ensinamento dos fariseus e dos doutores da lei, que muitas vezes eram pilantras e queriam colocar um fardo muito grande nas costas daqueles que seguiam a lei. Olha, a Bíblia, ela precisa ser vivida. Não é só ler, não é só decorar. A Bíblia é viva. A palavra de Deus é viva e é eficaz. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é capaz de discernir os pensamentos dos homens. Ela é inspirada.
Quanto tempo nós gastamos com essa bendita palavra de Deus? Eu falo nós, porque eu me insiro nisso. Certa vez, Jesus pegou os fariseus e disse para eles, olha só a diferença, tem gente que sabe as escrituras, mas não vive. Jesus pegou a cambada de fariseus e disse assim para eles, vocês examinam as escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna. E são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. Olha só. Esse jovem era cheio da palavra de Deus. O que mais? Esse jovem era cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo. O que é ser cheio do Espírito Santo? É ser cheio de Deus. E para ser cheio de Deus, é preciso ser vazio de si mesmo. É preciso morrer para si mesmo. Tantas vezes nós temos dito isto, que precisamos morrer para nós mesmos. Mas, oh, coisa difícil que é isso. Nós estamos muito vivos. Nós queremos a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso querer. Não queremos morrer para nós mesmos. E se você ou eu não morrermos para nós mesmos, jamais seremos cheios do Espírito Santo. Não tem condições de encher algo que já está cheio. Se você está cheio de você mesmo, não tem como encher você, a não ser que primeiro se esvazie, para depois encher do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que quer ter liberdade das nossas vidas, quer fazer parte das nossas vidas, quer ser aquele que nos guie, que nos direcione, que nos leva para fazer a vontade de Deus. Como que eu sei e meço um cristão? Muitas vezes a gente acha que é pelos dons, né? Se a pessoa ora em línguas, rodopia e tal, esse aí é muito cristão. Não é pelos dons que nós entendemos quem é um cristão. Um cristão é medido pelo fruto do Espírito, de Gálatas 5:22. E o fruto do Espírito é amor, alegria, fé, longanimidade, benignidade, paz, mansidão e domínio próprio. É isso, as virtudes do Espírito. E isso só é capaz se nós morrermos. Por quê? Porque daí é Cristo vivendo em nós. É por isso que o apóstolo Paulo, ele podia dizer, Gálatas 2:20 lá, já estou crucificado com Cristo. E já vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E agora eu vivo na fé do Filho de Deus, que morreu por mim. É por isso que Jesus, ele disse em Mateus 16:24, está registrado lá, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Rapaz, é a coisa mais difícil do mundo. Se nós não estivermos em Deus, jamais conseguiremos negar a nós mesmos. Negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Vem morrer comigo. É o que Cristo fez, morrer. E quando nós morremos, nós damos espaço para Deus agir. Porque se nós, muitas vezes, não morrermos para os nossos pecados, para o nosso egoísmo,
para tantas coisas erradas que nós fazemos, nós viveremos uma vida medíocre. Poderemos até ser cristãos, sim, mas viveremos uma vida medíocre. Sabe? Que não causa impacto em nada, que não é relevante em nada. Rapaz, eu conheço cristãos que sabe que são uma bênção, são bênçãos. Sabe, eu vejo Cristo na vida deles. Por que eu vejo Cristo? Porque o camarada está se esvaziando. Eu não estou vendo o camarada, eu estou vendo Cristo em suas ações. Ser cheio do Espírito, o que mais? É o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Ah, Paulo, mas isso é só para o pecador? Só para a primeira pregação que alcança? Não, não é. É sempre. Quando você cai, quando você peca, o que acontece? O Espírito Santo vai até você e ele mostra que Deus, o Eterno, te ama e ele te levanta. Ele convence do pecado, ele mostra que aquilo é errado. E ele restaura. Restaura. Olha, Deus é tão bom. Eu vejo que Deus, ele não deixou de nos amar. E não vai deixar nunca. Não, seu filho, sua filha, não vai deixar de amar. Muitas vezes vai deixar quebrar a cara. Porque insiste no erro. Mas é o Espírito Santo quem convence o homem do seu pecado, da justiça e do juízo. Eu acho interessante uma coisa que aconteceu, é verídica. Um pastor estava muito cansado, estava exausto no ministério, e ele caiu na besteira de ir para a zona. Vamos falar o nome certo. Ele foi para a zona. E lá na zona tinha uma irmãzinha que já tinha desviado já há um ano, e estava na zona fazendo programa. Ela estava desviada já há um ano. E ela viu esse pastor chegando na zona. E ela começou a chorar, e correu e abraçou esse pastor, e disse: pastor, quanto amor há no Senhor. O Senhor teve coragem de vir me buscar aqui. Obrigado, pastor. E o pastor não teve outra coisa a fazer, a não ser catar a irmãzinha e reconduzi-la ao rebanho. E ele também, né? Porque ele ia fazer uma caca das grandes. Deus, muitas vezes, ele nos cerca com o seu amor. Ele não permite que aconteça coisas nas nossas vidas que o envergonhem. Lembrei da frase do livro Eleitos Mais Livres, do Norman Geisler, que ele diz assim: uma porca e uma ovelha podem cair na mesma lama. A diferença é que a porca vai querer ficar e a ovelha vai querer sair. Essa é a diferença. O que mais? O que o Espírito Santo faz mais? Ele derrama dons sobre a igreja. Sim, nós precisamos, sabe, ser cheio do Espírito Santo e também ter dons espirituais no meio da igreja. Para quê? Para edificar a igreja. E quem concede os dons? O Espírito Santo. E ele concede do jeito que ele quer. A cada um do jeito que ele quer. Não é eu que faço a escolha. É o Espírito Santo quem traz para mim o dom que ele quer, que precisa no seio da igreja. E tem muitos dons. Quando a gente fala em dons, a gente acha que é só
falar em língua estranha, né? Algumas coisas assim. Não, dom de administração, dom de hospitalidade. Isso é dom. E é o Espírito Santo que dá. E muitos outros, imagina, um dom que falta na igreja. Muitas vezes eu digo isso. O dom de discernir os espíritos. O que é esse dom? É um dom que você olha para a pessoa que está falando e você vê se aquilo ali é de Deus ou não. Olha que dom. Você vê alguém conversando sobre certas coisas, você sabe se é Deus falando ou se é o diabo falando. Não tem na igreja, muitas vezes. É por isso que muitos engolem qualquer coisa aí por aí, porque não discerne. Olha, ser cheio do Espírito Santo, isso é algo que eu e você devemos desejar mesmo. Não para se exibir. O duro no meio da igreja também é que tem muita gente querendo para se exibir, querendo para o propósito errado. Sabe, querem fama, querem status, querem se mostrar que tem aquilo e tal. O Espírito Santo, ele abre a nossa mente para o Evangelho. O Espírito Santo, ele nos conduz à verdade de Deus. Jesus disse isso, olha, eu vou enviar o Espírito Santo, o Consolador, e ele vai mostrar toda a verdade para vocês. É o Espírito Santo que nos guia para a verdade de Deus. É Deus fazendo. Esse homem chamado Estevão, ele era cheio do Espírito Santo. O que mais que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo, ele quer tomar as nossas vidas e nos usar. Quer transformar aonde nós estamos. Efésios 5,18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E aí segue o texto. Para que ser cheio do Espírito? Aí segue o texto. Marido, ame as suas esposas. Aí, para que ser cheio do Espírito Santo? Mulheres, sede submissas aos seus maridos. Para ser submisso tem que ser cheio do Espírito Santo. Senão não vai conseguir. Pais, não insultem ira a seus filhos. Filhos, obedeçam aos seus pais. É tudo questão de Espírito Santo. O texto segue. O Espírito Santo, ele quer ser nosso companheiro. Quer ser nosso companheiro. Onde nós estivermos, onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, com os nossos relacionamentos, em tudo que fizermos. Muitas vezes nós não estamos atentos para isso. Nós desejamos aquilo que nós queremos. O que mais? Esse jovem, chamado Estevão, ele era cheio da palavra de Deus, cheio do Espírito Santo, e cheio de perdão. Olha só o que acontece aqui. Estevão diz: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então caiu de joelhos e bradou: Senhor, não os consideres culpado deste pecado. E tendo dito isso, morreu. Olha só. As pedradas não conseguiram tirar o amor do seu coração. Não conseguiu tirar o perdão de seu coração. Ele pediu a Jesus para perdoar aquelas pessoas que estavam apedrejando ele. Ah, irmãos.
Se alguém der um chute na nossa canela, o que a gente faz? A gente vai querer dar outro chute na canela também. E se não quiser fazer coisa pior. Nós somos maus. O cara joga luz alta na tua cara. O que você faz? Joga luz alta na cara dele. Por quê? Não estamos cheios do Espírito Santo. Falta. Isso, eu me insiro nisso. O camarada era cheio de perdão. O perdão é uma prisão. Sabia? O perdão é uma prisão que aprisiona. A pessoa fica aprisionada à mágoa, a ressentimentos. Quando Jesus conta a parábola do credor incompassivo, Mateus 18, 23, ele diz assim, ele disse que tinha um homem que devia 10.000 talentos. 10.000 talentos para o rei. E esse homem vai até o rei prestar contas. E o rei quer lançar ele na prisão e quer tirar os seus filhos. E ele diz, não, tem misericórdia de mim que eu vou pagar. Aí o rei teve misericórdia dele e soltou ele. E ele encontrou um homem que devia para ele 100 denários. Só para você ter a diferença de 10.000 talentos com 100 denários, 10.000 talentos era 150.000 anos de trabalho. 100 denários era o equivalente a um dia de trabalho. E o cara pegou o outro pelo pescoço e o lançou na prisão por causa da dívida. Os servos do rei viram isso e levaram ele de volta para o rei. E o rei então lançou ele na prisão e disse assim, ele não sairá daí enquanto não pagar o último centavo. Jesus estava falando de dinheiro aqui? Você acha que Jesus estava falando de dinheiro? Jesus estava falando de perdão. O cara foi lançado na prisão e ele não sairia de lá enquanto não perdoasse. E tem muitas pessoas que vivem isso. Muitos. Fazem o seguinte, é como tivesse um copo de veneno, tomam o copo de veneno achando que o outro vai morrer. E tem gente magoada, cheio de ressentimentos, pessoas difíceis de relacionamento, porque foram feridas, e por causa das feridas que elas sentem, elas não conseguem conviver muitas vezes com algo perto daquilo que elas viveram. Tem uma ilustração que fala que o Joãozinho chegou do colégio e disse para o pai, o Juquinha me bateu e eu quero matar ele. Aí o pai falou, não, filho, calma aí, espera aí. Não, pai, o Juquinha me bateu e eu quero pegar ele, eu vou matar aquele menino. E ficou bravo. O pai pegou e catou o Juquinha e falou, vem cá, meu filho. Pegou uma toalha branca, aqui ó, uma toalha branca, e deu um saco de carvão pro Juquinha. Pro Joãozinho. E disse, olha, pense que essa toalha branca é o Juquinha e jogue pedra nele. E o menino jogava pedra, de vez em quando ele acertava uma. Aí ele ficava todo contente. Aí ele acabou com o saco de carvão naquela toalha branca. E ficou contente, de certa forma. Sabe? Porque ele extravasou. Ele, acabou passando aquela raiva. Aí o pai dele levou ele para o espelho. E ele estava preto de sujeira. E a toalha não estava tão preta. Então, a falta de perdão, muitas vezes vai ocasionar isso em nós. Nós ficamos mal. Perdão. Nós precisamos de Jesus para perdoar. É ou não é? É impossível perdoar sem Jesus. Eu costumo dizer que tem coisas que
Deus já fez na minha vida, que eu olho assim e eu vejo que eu era incapaz de fazer sem Jesus. Sem Jesus eu era incapaz. Eu digo que foi Cristo que me fez tomar algumas atitudes. E eu perdoei pessoas que eu tinha razões para matá-las. E eu tive a graça de Deus, de Cristo, para poder perdoá-las e ficar livre daquilo. Cheio de perdão. Você perdoa, meu irmão? Facilmente? Jesus conta outra passagem que Jesus conta é das crianças. Quando Jesus fala em Mateus 8 ali, que ele fala assim, ó, se vocês não se converterem como uma criança, vocês jamais entrarão no reino de Deus, porque os camaradas queriam ser alguma coisa. E Jesus tomou uma criança como exemplo. Uma das coisas que uma criança faz é perdoar facilmente. Briga, daqui 10 minutos está lá pulando de novo com a mesma pessoa. Está tudo bem. Perdoou facilmente. E tem um monte de gente marmanjão que tem 30 anos que não perdoa. Isso é sério. Quer fazer um bem para você? Perdoe. É o maior bem que você pode fazer. Ah, mas eu tenho risco com aquela pessoa lá, como que eu vou perdoar ela? Vai até ela. Sim, vai até ela. E peça perdão. Diga, perdoa-me. Jesus disse o quê, meu irmão? Jesus estava na cruz. Os homens crucificaram Jesus na cruz. E o que Jesus disse? Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Cara, se Jesus, ele pode perdoar aqueles que o mataram, ele te dá graça para que você vá e peça perdão para a pessoa e que haja reconciliação. Porque talvez você diga igual eu. Eu dizia assim, mas quem deve pedir perdão é outra pessoa. Não foi eu que fiz o errado. A pessoa me machucou. Ela deve vir pedir perdão. Com meu pai foi assim. Até o dia em que Deus veio até mim e disse, é uma boa hora para você pedir perdão para o teu pai. Aí eu levei um choque. E eu disse assim, mas Senhor, o Senhor sabe... Quem me machucou, quem fez tantas coisas foi meu pai, foi ele, não eu. Aí Deus disse para mim assim, mas ele não conhece o caminho do perdão, você conhece. Aí eu engoli seco e eu disse amém, então eu vou lá. Fui lá pedir perdão para meu pai chorando, me abraçou, pediu perdão para mim e tudo foi reconciliado. Louvado seja Deus por isso. Perdão nos livra da cadeia, da prisão. Mas não é para perdoar igual diz o Malafaia, né? O Malafaia diz que uma pessoa lá perdoou a outra e dizia assim, mas a hora que via a pessoa, né? Mas você acha que eu esqueci aquilo que você fez há 3 anos, 2 meses, 2 horas, 2 minutos e 30 segundos atrás? Perdão é perdão. É zerar a conta. É página nova. Não tem resquício. Senão não foi perdão. Perdão é algo que você faz e que você mesmo é o maior beneficiário. Sim, você mesmo é beneficiado por esse ato. Esse jovem, esse homem, era cheio de perdão. Perdão de Deus
é algo glorioso. Quando você olha para você que é um cristão nascido de novo, quando você olha para você e vê o perdão de Deus sobre a sua vida, olha, meu irmão, você é capaz de perdoar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. É só olhar para o perdão de Deus. Deus perdoou um traste como eu e você. Ixi, agora eu falei traste, ó, me perdoe. Mas Deus nos perdoou. A oração do Pai Nosso é muito séria. O que está escrito lá? Mateus 6. Perdoai aos nossos devedores as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Devedores vem depois. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Espera aí, perdoar. Então é o seguinte, você está falando, ó Deus, o Senhor me perdoa do jeito que eu perdoo a outra pessoa. Aí você não perdoa a outra pessoa. Aí Deus fala, tá bom, vou fazer conforme você disse. E daí? Imagine o que acontece. Deus não vai te perdoar. Porque você mesmo disse. Você mesmo disse. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, devedores. Você está vendo que é sério? É muito séria essa questão de perdão. Olha, o meu desejo é que se tiver alguém aqui nessa noite, ou pela TV aí, pela internet, que há muito tempo não perdoa alguém, o meu desejo é que você vá até a pessoa ofendida, ou que lhe ofendeu, e peça perdão para ela. Para que tudo volte ao normal e seja reconciliado. Outra coisa, abriu um parênteses aqui. Perdoar não quer dizer que você precisa conviver junto, tá? Porque tem coisas que você não consegue mais conviver com a pessoa. Você vai lá, pede perdão, perdoa, tá tudo certo. Mas ó, eu para cá, você para lá. Sim, por quê? Porque depende do atrito que teve, não dá mais para confiar. Você perdoa. É ou não é? Não, você perdoa, não quer dizer que você precise lamber a outra pessoa depois. Você perdoou, está tudo certo, o teu coração está limpo, você saiu da prisão. Agora, ó, meu filho, você vive a tua vida e eu vivo a minha. E eu vou continuar orando por você, você tem que orar por essa pessoa. Mas não quer dizer que você precise caminhar com ela. Porque não vai ter condições. Amém? Estevão era um homem cheio da palavra, cheio do Espírito Santo e cheio de perdão. Que essas coisas fiquem em nós, para nós vivenciarmos elas. Palavra, Espírito Santo e perdão. Que Deus nos conduza a isso. Sempre que eu e você possamos ser cheios da palavra, cheios do Espírito Santo, cheios de perdão. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, Deus, porque tu és bom, Senhor. Ah, Deus, nós te louvamos, Senhor, pelo teu perdão. Obrigado, Pai, por nos perdoar todas as vezes que nós, Deus, pecamos e erramos e falhamos, Pai. Deus, nós nos submetemos, Deus, ao teu domínio, ao teu controle. Pai Santo, que o Senhor venha nos dar graça, Deus, para que possamos, Deus, vivenciar, Deus, essas coisas, Pai.
para que possamos ser cheios da palavra, Deus, cheios do Senhor, do Espírito Santo e cheios do perdão. Pai, se há alguém aqui ou pela internet que não perdoa, Pai, que o Senhor vá até ela e que o Senhor coloque isso, Deus, nela, para que ela possa ter condições de perdoar a outra pessoa ofendida, Pai, ou que lhe ofendeu. Pai Santo, nós, Deus, queremos ser uma igreja forte, uma igreja sólida, uma igreja cheia da palavra de Deus, uma igreja, Deus, cheia do Espírito Santo, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo sobre nós. O desejo do nosso coração é que o Espírito Santo nos tome. Vem, Espírito Santo, toma esse lugar, faz nas nossas vidas aquilo que tu quiseres. Enche-nos de ti, Senhor. Pai, derrama dos teus dons sobre a tua igreja, Pai. Oh Deus, que nós possamos ser cheios do amor do Senhor, Deus, do fruto do Espírito, Pai. Pai Santo, que o Senhor nos conduza, Deus. Oh Deus, de glória em glória, de brilho em brilho, Deus, de temor em temor, Senhor. Que o Senhor, Deus, seja exaltado, Deus, nas nossas vidas. Que o Senhor seja aquele que seja Senhor, oh Deus, engrandecido, Pai, oh Deus, por nós. Pai Santo, no nome que é sobre todo nome, no nome do Senhor Jesus, que o Senhor perdoe vidas aqui, Pai. Que o Senhor, Deus, seja, Senhor, oh Deus, engrandecido nessas vidas, Pai. No nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus, e para a tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai cantar? Terminar cantando? É bom que é meio assembleano, pode pegar no pulo. Que Deus abençoe vocês, tá? Em nome de Jesus. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem ofendido. Perdoai nossos pecados, como temos perdoado quem nos tem atingido. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é amar. Somos filhos de Deus e para nós o mais importante é o amor. Perdão, perdão, quero te pedir perdão. Perdoar, perdoar, quero aprender a perdoar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado. Perdão, perdão, quero de partir do pão. Perdoar, perdoar, antes do vinho tomar. Amar, amar, sim, eu quero te amar. Ser amado, eu preciso ser amado.
Amém.